Olá, meus amados, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu espero encontrá-los muito bem aí do outro lado da tela. Sejam muito bem-vindos à nossa aula de Química. Hoje estaremos falando sobre a introdução ao estudo da Química. Nós iremos ver coisas bastante interessantes, muito importantes para a compreensão dessa disciplina, dessa ciência tão maravilhosa que é a Química. Você vai tirar muitas dúvidas, vai entender a relação da Química com o seu cotidiano, com o seu dia a dia, vai também entender que existem muitas ideias errôneas acerca da Química. Você também vai ver um pouco do contexto histórico da Química, a sua evolução desde a pré-história até os dias atuais e muito mais coisas. Tá preparado? Então fique aí, não saia do seu lugar, porque já vamos começar! Para começarmos é preciso entender o que é a Química, o que ela estuda, em que ela está associada. Muitas pessoas não compreendem, não entendem o que de fato é a Química, do que de fato trata a Química e por isso associam a Química a coisas ruins, como por exemplo apenas a produção de materiais tóxicos, substâncias tóxicas, materiais corrosivos, substâncias inflamáveis, acidentes nucleares, acidentes domésticos, acidentes ambientais, e não é bem assim. Hoje nós iremos ver que a Química não está apenas associada a esse tipo de coisa, pelo contrário, ela está presente em nosso dia a dia de uma forma que você nem imagina. Mas para começar precisamos falar um pouco sobre o conceito da Química enquanto disciplina. A Química é uma ciência que estuda a matéria e suas propriedades, as transformações da matéria e as energias envolvidas nas transformações da matéria. Parece um conceito um pouco simples, né? Mas você vai entender que, de uma forma geral, isso está associado a todas as coisas que envolvem a Química, mas também vocês vão ver coisas surpreendentes, coisas muito interessantes a respeito dessa disciplina. A Química tem por finalidade estudar objetos e fenômenos, acontecimentos da natureza, quer esses fenômenos sejam observados em ambientes naturais, quer sejam produzidos ou reproduzidos em ambientes artificiais, ou seja, como é o caso dos laboratórios. Podemos dizer que ela é a ciência natural que visa o estudo das substâncias, da sua composição, da sua estrutura e das suas propriedades. Entre as propriedades das substâncias que mais interessam aos químicos está a tendência delas tornarem parte ou não em transformações nas quais novas substâncias são formadas a partir de outras denominadas reações químicas. Diversos ramos do conhecimento humano, por sua vez, se utilizam de códigos para expressar as ideias de maneira concisa. A Química, assim como a música, a computação e a eletrônica, utiliza-se de representações que podem ser entendidas por qualquer pessoa familiarizada com elas. A Química baseia-se na observação de acontecimentos, fenômenos da natureza. A utilização da Química pela humanidade não é de agora. A Química está presente em nossas vidas desde muitos anos. Então é importante entendermos esse contexto histórico, desde a pré-história em que foi descoberto o fogo, até antes mesmo disso, a Química já se fazia presente na vida das pessoas. A descoberta do fogo teve uma grande importância. Desta maneira, o homem já conseguia cozinhar seus alimentos e obtinha uma fonte de luz para aquecer e se proteger dos animais selvagens. Foi na cozinha que os chineses descobriram a pólvora negra durante o século X, na dinastia Han. A partir do século XVI, foram descobertas a platina, zinco, níquel, nitrogênio, flúor e hidrogênio. Em 1771, Joseph Priestley
isolou o oxigênio pela primeira vez. Na mesma época, foram descobertos cloro, manganês, molibdênio, telúrio e tungstênio. Mais tarde, descobriram o urânio, zircônio, estrôncio, titânio, crômio. Por volta de 1800, foram descobertos o cério, ródio, paládio, ósmio, irídio e magnésio. Na Grécia Antiga também se falava sobre as substâncias e como elas eram formadas a partir dos elementos fundamentais terra, fogo, água e ar, ao mesmo tempo que também acreditavam na existência da partícula fundamental, o átomo. O filósofo grego Aristóteles defendia os 4 elementos como essência para toda a vida. Já Leucipo e Demócrito defendiam que existia uma partícula fundamental chamada átomo. Assim como outras ciências, a química teve uma evolução histórica até chegar à modernidade de hoje. Ter conhecimento sobre essa evolução histórica ajuda-nos a entender sobre certos conceitos e a importância desses conceitos para as nossas vidas. Você já percebeu que desde épocas muito remotas, a humanidade já fazia uso da química através de extração de matérias-primas, de substâncias e de energia. Atualmente, mais de 7 bilhões de pessoas fazem uso desses materiais e da energia extraída da natureza. Mas isso só acontece porque tem uma química por trás disso. Devemos também à química a descoberta e a produção de combustíveis que possibilitam o funcionamento de carros, ônibus, trens, caminhões e aviões. A química também está sempre presente em nossas vidas. Em nosso dia a dia, é muito frequente encontrarmos indicações de substâncias químicas nas embalagens de alimentos, nos frascos de cosméticos, nos rótulos de produtos de limpeza, nas etiquetas de roupas, nas caixas e bulas de remédio e em tantos outros objetos. Da imensa variedade de produtos colocados à venda, a maioria deles, se não todos, provém de indústrias químicas ou então entrou em contato durante a sua manufatura com produtos dela proveniente. Por exemplo, sabão, detergente, cremes, cosméticos, plástico, borracha, metais, papéis, CDs, notebooks e etc. Outros equipamentos contêm materiais cuja obtenção se deve, entre outros, aos avanços da química. Alguns exemplos são as baterias recarregáveis, o display e o monitor de cristal líquido, assim como os circuitos eletrônicos miniaturizados. A química utiliza conceitos de outras áreas, principalmente de matemática, física e biologia. Ao aliar-se à engenharia também, que é um outro ramo parceiro da química, existe a elaboração de novos materiais, como por exemplo as cerâmicas que suportam altas temperaturas, os plásticos altamente resistentes e os materiais supercondutores. A medicina, talvez a mais antiga das ciências associadas à química, é uma das maiores beneficiadas com os modernos avanços dessa área. Anualmente, são descobertas centenas de novas substâncias que podem atuar como medicamentos. Você já deve ter percebido que a química traz muitos benefícios para a gente. Infelizmente, muitos ainda trazem ideias errôneas a respeito da química. Nós já comentamos aqui que muitas coisas ruins são associadas a essa disciplina. Até parece que só existe isso vinculado a ela, né? Por exemplo, quando a gente está assistindo algum noticiário, percebemos alguns acidentes domésticos causados por substâncias inflamáveis, substâncias corrosivas ou outro tipo de substância que proporcionou algum acidente, e isso está sempre associado ao lado negativo da química. Outra coisa que vemos constantemente são os acidentes ambientais, derramamento de óleo provindo do petróleo, em mares, e isso causando morte de milhares e milhares de peixes, os agrotóxicos utilizados na agricultura e outras coisas que estão sempre associadas à química. Mas a gente vai entender que o mau uso da química é que vai provocar esse tipo de coisa.
Então não deixem te enganar achando que a química está associada apenas a produtos tóxicos, a veneno e a perigo. Não é bem assim. Outra expressão que já vimos é o pão sem química. Transmite a ideia de um pão isento de substâncias prejudiciais à saúde. Tentando transmitir a ideia desejada, essa expressão é, além de infeliz, totalmente incorreta, porque a produção de pão utiliza farinha de trigo como matéria-prima e parte dela sofre uma reação química denominada fermentação. Todos os objetos e materiais existentes na Terra, incluindo os pães, são constituídos por substâncias químicas. Assim, o pão sem química é, na verdade, um pão obtido a partir de substâncias e reações químicas, mas sem adição de substâncias que possam ser nocivas à saúde. Analogamente, frases como "não tomo remédios, pois contém muita química", "alimentos enlatados fazem mal porque os fabricantes adicionam muita química", ou "instalei em minha piscina um novo sistema de tratamento totalmente isento de química", também estão incorretos e mal elaborados. Em função dessas mensagens errôneas, as pessoas passam a acreditar que o melhor é utilizar apenas produtos sem química, o que é impossível, pois tudo o que existe ao nosso redor é formado por materiais químicos. Os meios de comunicação pouco divulgam as contribuições da química para a descoberta e o aperfeiçoamento de materiais como metais, ligas metálicas, plásticos, medicamentos e outros. Do mesmo modo que substâncias químicas podem contribuir para o bem-estar da humanidade, elas também podem ser usadas incorretamente, por ignorância, incompetência, ganância ou ideologias duvidosas. Acarretar doenças, poluição do ar e das águas, desequilíbrios ecológicos e mortalidades de plantas e animais é de responsabilidade das pessoas que não sabem fazer bom uso da química. Outra ideia errônea que as pessoas associam é que a química é uma disciplina muito difícil de aprender, de entender e de compreender. Mas você já deve ter percebido que não é bem assim. É bem verdade que em algumas situações você vai observar algumas dificuldades em cálculos, em situações mais complexas de conceitos, mas nada que você não consiga superar. Você sabia que existem muitas curiosidades associadas à química? Quando duas pessoas se gostam, costumamos dizer que está rolando uma química entre elas. Sabia que existe explicação científica para isso? Para o amor, existe uma substância química chamada oxitocina. Só que os sentimentos podem ser outros além do amor. Isso iremos ver ao longo das aulas. Quando uma folha de árvore é exposta à luz do sol e é iniciado o processo da fotossíntese, o que está ocorrendo é química. Quando nosso cérebro processa milhões de informações para comandar nossos movimentos, nossas emoções ou nossas ações, o que está acontecendo é química. A cebola libera ácido sulfuroso, que é uma substância volátil, e o seu vapor faz com que os olhos ardam. Isso também é química. O gelo seco nada mais é do que CO2 em estado sólido, não é água. E ele gela porque, para passar para o estado gasoso, precisa roubar o calor externo do lugar onde está armazenado, processo de sublimação. Eu vou fazer uma pergunta aqui que eu creio que todos os estudantes de química já fizeram. Por que eu preciso estudar química? Por que a química é tão importante assim para minha vida? É preciso mesmo estudar química? De que modo a química vai servir para minha vida? Essas talvez sejam as perguntas que você já deve ter feito antes mesmo de começar a estudar química. Mas você fez essa pergunta porque ainda não compreendeu a magia que é a química e sua importância para a humanidade. O conhecimento da química, assim como de muitas outras áreas do ser humano, propicia um melhor entendimento do mundo e, consequentemente, ajuda a ter uma melhor qualidade de vida. Aprender nos permite exercer melhor nossos direitos e deveres de cidadão. E a correta utilização de seus princípios podem evitar problemas como, por exemplo, a poluição dos rios. Aprender química é se envolver num apaixonante estudo das substâncias ao nosso redor, de onde vêm, quais suas propriedades,
que utilidades possuem e quais as vantagens ou os problemas que eventualmente podem trazer à humanidade. Um cidadão participativo e capaz de tomar as melhores decisões para si e para a sua comunidade precisa, entre outras coisas, ter noções claras sobre a química e sua tecnologia. Assim, dominar os conceitos da química e compreender os seus fenômenos que nos rodeiam são importantes condições para o exercício da cidadania. Não há dúvidas de que todo conhecimento adquirido é importante, pois nos faz crescer e enxergar além do que víamos antes. Assim, o estudo da química em particular vai lhe fornecer informações que farão você compreender melhor o funcionamento do seu corpo e do mundo em que vive. Essas informações ajudarão você a exercer efetivamente sua cidadania e a ter consciência de suas escolhas, incluindo o uso das tecnologias, pois será capaz de avaliar o impacto dessas escolhas tanto no meio ambiente quanto na sua saúde. Utilizar o conhecimento adquirido como o estudo da química para entender os fenômenos, compreender as notícias, analisar e questionar as informações, duvidar, verificar e se os dados estão corretos, tudo isso permite que você saia do papel de espectador e passe a atuar sobre os problemas que nos afetam. A química está presente em todos os seres vivos. No corpo humano, por exemplo, ocorre uma série de reações químicas essenciais para a manutenção da vida. Sabemos que sem a química a civilização não teria atingido o atual estágio de desenvolvimento científico e tecnológico que permite ao ser humano sondar as fronteiras do universo, deslocar-se à velocidade do som, produzir alimentos em pleno deserto, tornar-se potável a água do mar, desenvolver medicamentos para doenças antes consideradas incuráveis e multiplicar bens e produtos cujo acesso era restrito a poucos privilegiados. Tudo isso porque a química é vida. Creio que agora você já tem uma boa noção do que é química. Talvez já esteja perguntando se existem pesquisas sobre química, pesquisas relacionadas à química e a evolução científica dentro dessas pesquisas. Fique atento ao tipo de pesquisa pura e aplicada, que é essencial para você entender hoje sobre as pesquisas químicas. Quando um cientista realiza algumas experiências e obtém resultados importantes, geralmente ele os publica em revistas especializadas de circulação mundial. Uma pesquisa química pode estar voltada apenas para o melhor entendimento de algum fato da natureza. Nesses casos, temos uma pesquisa pura. Por sua vez, ela pode estar focada em resolver um problema prático, tratando-se então de uma pesquisa aplicada. A química pura permitiu a descoberta do elemento químico silício. A pesquisa aplicada possibilitou que com ele se fizessem as modernas células fotovoltaicas. Tais dispositivos convertem energia luminosa em energia elétrica e já são largamente usadas em calculadoras portáteis. É importantíssimo salientar que nenhum progresso nesse campo será possível se os conceitos básicos da química não forem bem compreendidos. Vários conceitos de pesquisa estão propondo alternativas viáveis para a substituição de combustíveis fósseis e a reciclagem é uma realidade. Em muitas escolas, residências e estabelecimentos comerciais, além de significar um meio de vida para uma parcela significativa da população. No futuro, a química poderá suprir o mercado com os bens materiais de que a sociedade necessita para uma vida mais confortável e saudável, com a diminuição das desigualdades socioeconômicas e a minimização das agressões ao meio ambiente. Chegamos, portanto, ao final da nossa aula de introdução ao estudo da química. Espero que vocês tenham gostado e principalmente aprendido muita coisa. Então tenham bons estudos e até as próximas aulas. Tchau!